Olá, tudo bem com você? Iniciaremos uma nova atividade. Agora a aula é sua, professora. Até mais. Olá, turma! Professor Marcos mais uma vez aqui com vocês para dar dicas de estudo em casa. Primeiro, procure um lugar bem bacana para vocês poderem estudar, de preferência livre de ruídos e de algo que atrapalhe a sua concentração. Mantenha o seu material bem próximo a você para facilitar o manuseio. Procure estudar sempre no mesmo horário. É importante manter uma rotina. E caso você tenha alguma dificuldade ou tenha esquecido alguma coisa, não tem problema. Veja o vídeo novamente e procure o seu professor através dos meios de comunicação que a sua escola disponibilizou. Sendo assim, bons estudos para você. Até mais! Nós estamos aqui para falar sobre comparação. Como nós vamos falar de comparação de fábulas, nós vamos entender o que significa a palavra comparação, comparar. Vou escrever aqui para vocês a palavra comparar. Comparar. Olha que interessante. Comparar é fazer uma comparação. Fazer uma comparação é quando eu pego, por exemplo, dois objetos e eu verifico quais as semelhanças e quais as diferenças tem um com o outro. E dessa forma eu posso ver qual dos dois é melhor, qual dos dois é pior, ou simplesmente perceber e anotar as diferenças. Através da comparação, você consegue verificar o que pode ser mais útil ou o que não pode ser mais útil para você, por exemplo. Comparação serve para muitas coisas. Por exemplo, aqui eu tomei como exemplo essas duas canetas. Elas são parecidas. O que elas têm de igual? O tamanho, o formato e a utilização. As duas servem para que eu possa escrever na lousa. Mas elas também têm diferenças. As diferenças estão principalmente na cor. Esta é azul e esta é preta. E a diferença também pode estar na minha escolha, na minha decisão e no meu gosto. Eu posso gostar mais da azul ou gostar mais da preta. Eu posso preferir a azul ou preferir a preta. E através das comparações também, eu posso fazer a minha escolha. De repente, eu comparando aqui, a caneta azul está falhando, ela não está boa, ela já teve muito tempo de uso. A caneta preta, ela está mais nova, então é ela quem eu vou utilizar para escrever. Então, através das comparações, a gente pode fazer as nossas escolhas. Para um texto, nem sempre para fazer uma escolha, mas para você poder fazer a análise do texto, fazendo as comparações. O que eles têm de semelhantes, o que eles têm de diferente, o que eles têm de interessante entre os dois, o que é mais interessante em um, o que é menos interessante, né? A forma com que eles são escritas, tudo isso a gente faz através das comparações do texto. Sendo assim, vamos para a atividade. Atividade 2D. Comparação de fábulas. Como já vimos, comparar é observar as semelhanças e diferenças que tem entre uma coisa e outra. No caso, a fábula aí em questão é a lebre e a tartaruga. Podemos observar que tanto o texto de cima quanto o texto de baixo tem a mesma temática, conta a mesma história, de formas diferentes e de uma maneira de escrever diferente também. O texto de cima nós podemos dizer que ele está escrito em prosa,
E o texto de baixo, nós podemos dizer que ele está escrito em verso. Vamos descobrir o que significa isso? Observando aí, texto em prosa e texto em verso. Texto escrito em prosa é todo aquele texto escrito na forma de parágrafos, né? Parágrafo são as divisões do texto escrito através da mudança de linha, como nós já falamos. Então, toda vez que eu tenho um espacinho da margem para o início do texto, que eu dou aquele espacinho, eu chamo de parágrafo. Quando o texto ele é escrito desta forma corrida, em parágrafos, nós dizemos que o texto está sendo escrito em prosa, como nós podemos observar em algumas fábulas das nossas atividades. E também nós temos o texto escrito em verso. O que é o texto escrito em verso? Esse texto aqui, ó, Carlos é um rapaz muito educado, que vive em um pequeno bairro da cidade. Certo dia, Carlos foi passear com seu cãozinho e se perdeu. Aqui nós temos a presença de um parágrafo e outro parágrafo aqui, ó, 2 parágrafos. O texto em verso é aquele escrito em forma de poesia, quadrinhas, escrito em estrofes, versos. Olha só a diferença. O texto em verso. Geralmente o texto em verso, ele vem acompanhado de rimas. Vamos lá? Eu vou dar um exemplo de ciranda, cirandinha. Vamos lá. Ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta. Volta e meia, vamos lá. Muito bem. Aqui nós temos uma estrofe. Por quê? Porque quando o texto ele é escrito em versos, uma quadrinha, cada linha deste poema, desta poesia, é chamada de verso. E cada conjunto de versos é chamado de estrofe. Então aqui nós temos uma estrofe, um conjunto de 4 versos. E nós chamamos esses 4 versos de quadrinha. Então, ó, podemos observar que a última palavrinha deste verso rima com a última palavrinha deste verso. Os sons são parecidos, ó. Então o texto, ele, no caso das fábulas, ele pode ser escrito em prosa, como nós vimos anterior, e em verso, que é essa estrutura aí, em verso em forma de poesia. Tá? Vamos para as nossas atividades? Voltei. Conseguiu realizar a atividade? Sim. Parabéns. Se não conseguiu, não se preocupe. Aguarde o plantão de dúvidas que a sua escola disponibilizou. Ok? E até a próxima.